Uma boa tarde a todos. Nós vamos então agradecendo uma vez mais a Deus nosso Pai, a Deus nosso Criador, a Jesus Cristo nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo e a cada Espírito, que amorosamente nos envolve, nos fortalece, nos estimula no caminho do bem. Nós hoje trouxemos do livro que chama Emmanuel, que são mensagens de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Ele fala sobre os destinos, nos dizendo: não poucas vezes vos preocupais nas lutas planetárias, nas lides planetárias, com as provações que são necessárias, mas que julgais que são excessivas para as vossas forças. Crede, acreditai, o fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Ele já inicia de uma maneira bem objetiva, dizendo que julgamos que as nossas provas elas são excessivas para as nossas forças, mas ele deixa tão claro que essas provas são necessárias na medida em que elas nos tiram ali de um estágio de comodismo, até de letargia às vezes, nos levando então na busca pelo equilíbrio, na busca pelo bem-estar, na busca da prece, na busca da espiritualidade. E com isso, essas provações, elas então têm ali a capacidade, se bem aproveitadas, de estimularem o nosso desenvolvimento, de estimularem o nosso crescimento. Ele fala que esse fardo que nós todos temos, ele não é excessivo para as nossas possibilidades, ou seja, se de um lado há, sim, não há como fugir dessas provas, há ali as possibilidades, e elas são muitas, da religião, da família, dos amigos, dos livros que nos trazem experiências, sobretudo de tantos e tantos espíritos que passaram ali por situações e que através do relato deles nos ensinam, nos alertam, a possibilidade do nosso espírito protetor que nos intui, que nos estimula, que nos fortalece quando estamos ali em sintonia com ele, e as possibilidades da nossa própria vida, seja dessa ou seja das muitas e muitas que vivemos no passado. Porque ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa história, nessas múltiplas vidas, tivemos ali experiências de aprendizado enriquecedoras, sejam experiências ali de erro, de acerto, mas elas hoje compõem ali esse cabedal, esse histórico daquilo que tudo que foi feito desde o dia em que fomos criados pela bondade de Deus. Então, se tivéssemos ali mais momentos de reflexão, de prece, da meditação, essas intuições elas viriam com mais facilidade, trazendo ali, ainda que intuitivamente, lembranças dessas experiências que nos ajudariam muito hoje. Enfim, as possibilidades são grandes, elas são muitas, e Deus não dá um fardo ali superior àquele que temos a capacidade de suportá-lo. Mas vejam que falamos aqui sempre dessas provas, dessas situações em que a vida naturalmente ela nos impõe. Porque é sabido também que nós temos várias provas, várias dificuldades que elas não estavam previstas, que elas não necessariamente elas têm uma ligação com o passado, mas elas são e foram criadas nessa mesma existência, pelo nosso desespero, pela falta de fé, e tantas outras situações que não deveriam, não estavam previstas para acontecer, mas que elas foram criadas nessa vida mesmo e não no passado, como podemos imaginar. Ele fala que Deus tudo prevê, e a escolha de semelhantes provas é uma questão de preferência individual. Parece um tanto contraditório eu me perguntar, poxa, mas será que eu escolhi determinadas situações? Será que eu quis mesmo passar por isso? Mas quando nós estamos do outro lado, a nossa visão é muito mais clara, cristalina, muito mais ampla. É como se alguém que olhasse do alto de uma montanha e percebesse com mais clareza tudo o que se passou. E por isso nós, então, cientes desse passado, nós pedimos, sim, para passar por determinadas experiências
que apesar de difíceis, elas serão enriquecedoras ali para o nosso espírito. Então, é como eu acho interessante aquele exemplo quando nós vamos numa entrevista de emprego em que estamos desempregados, o dono da empresa faz uma série de perguntas. Olha, você vai trabalhar no sábado, feriado, pode se atrasar, a carga de trabalho é difícil, você vai encontrar desafios nos relacionamentos, enfim. Ele propõe uma série ali de obstáculos e que nós falamos, não, me dê essa oportunidade, confie em mim, eu preciso desse emprego, eu quero esse emprego. No entanto, depois que nós somos contratados, quantas vezes todas essas promessas elas vão se diluindo e nós ali começamos a reclamar excessivamente, a nos desesperarmos, a queremos ali até sair da empresa, esquecidos de que num primeiro momento nós afirmamos que sabíamos que aquelas dificuldades aconteceriam. Da mesma maneira, quando nós estamos do outro lado, nós temos essa visão tão clara, tão ampla. No entanto, chegando aqui, temos essa dificuldade de cumprirmos com aquilo que foi combinado. Não nos lembramos dos detalhes, aliás, isso é uma bênção pelo que nós aprendemos, mas cada um de nós, ainda que não lembre exatamente aquilo que foi combinado, nós trazemos ali intuitivamente tudo isso gravado dentro da nossa consciência. E mais uma vez nós frisamos que a prece, que a reflexão, que o estudo pode nos ajudarmos a termos mais claramente o que viemos, para que viemos, por que estamos em determinados ambientes, em determinados locais. E aí essas reflexões nos ajudarão a perceber que essas experiências trazem ali aprendizados, trazem alegrias, mas que as dificuldades também ela tem ali a sua razão de ser. Por isso é que ele fala aqui, em outro momento, estais, porém, entre as masmorras da carne, a vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. Permanência ali exclusivamente aqui na carne, no corpo físico, limita um pouco essa nossa visão, que do outro lado ela é muito mais cristalina. E ele nos diz ainda, a escolha das provações. Várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações terrestres de cada indivíduo. Muito antes da encarnação, o Espírito faz o cômputo das suas possibilidades. Ele faz ali um inventário das suas possibilidades. Ele estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta pela perfectibilidade. E de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução alcançado, escolhe em plena posse da sua consciência a estrada que se lhe desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Dentro do infinito do universo e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana, e daí a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento dessas suas forças latentes e imprecisas. Cada espírito voluntariamente escolhe as suas sendas futuras, os seus caminhos, escolhe conforme o seu progresso e de acordo com os desígnios superiores. Então, de maneira geral, nós escolhemos ali a nossa trajetória, isso sempre com a ajuda dos espíritos que organizam a nossa volta aqui na Terra. Sabemos que até o nosso corpo físico, ele é cuidadosamente planejado, se vamos nascer com um corpo íntegro ou se nasceremos ali com alguma anomalia, com alguma deficiência. Então, tudo isso, para isso, há engenheiros do outro lado, engenheiros espirituais, que ajudam até na modelagem, no desenho do nosso próprio corpo físico, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Então, de maneira geral, nós
Participamos dessa escolha e quanto mais o espírito cresce, quanto mais lúcido ele é, maior é a liberdade que ele tem de participar desse processo. Mas sabemos que há aqueles casos mais graves, mais difíceis, em que o espírito temporariamente ele perde essa liberdade de participar tão ativamente desse processo, né? São muitas vezes aquelas reencarnações compulsórias, em que essa liberdade ali ela é temporariamente limitada, cortada até, para que o espírito ele recobre gradativamente essa lucidez, esse equilíbrio e passe então a participar mais ativamente do planejamento das suas existências futuras. Então vejam que cada processo de renascimento ele obedece ali a critérios, a toda uma estrutura para que imaginemos que grupo que nós vamos nascer, qual é o ambiente social, quem serão as pessoas que estarão mais diretamente ligadas a nós. Então, para isso existe ali a perfeição de Deus que dirige para que nós sejamos encaminhados para o núcleo familiar que vai ser o melhor para a nossa vida, né? Para os ambientes mais necessários, talvez não sejam os mais agradáveis, mas serão os melhores ali para o nosso crescimento. Em outro momento ele fala, né? Isoladamente cada um tem no planeta um mapa das suas lutas, dos seus serviços. O berço de todo homem é um princípio de um labirinto de tentações e de dores que são inerentes à própria vida na esfera terrestre. O labirinto, por ele mesmo traçado, traçado pelo homem mesmo, e que necessita palmilhar com intrepidez moral, com coragem moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento. E sem paradoxos, ele tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito trabalha, todo espírito luta para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. É dessa verdade que necessitais convencer-vos. Existe a provação, e faz-se necessário não se entregar inteiramente a ela. O espírito ordena e o corpo obedece. Então vejam que ele deixa claro que temos as nossas provações, mas o objetivo sempre, sempre, sempre é que saiamos vitoriosos dessa luta, né? É que possamos sobrepor essas dificuldades com a fé, com a confiança, com o trabalho, com a paciência, com a persistência, para que quando nós formos partir aqui da Terra, nós tenhamos ali vencido, se não todas, mas pelo menos ali uma parte considerável dessas provas que a vida nos ofereceu. Então ele deixa muito claro que o objetivo é sempre triunfar, é sempre vencer dos impulsos, como ele diz, dos impulsos inferiores, despertando em cada um de nós ali o que há de melhor, despertando ali os bons sentimentos, despertando a solidariedade, a empatia pelo outro, o respeito a Deus, o respeito à natureza, o respeito a si mesmo. Então, são essas lutas gradativas que vão permitindo que pouco a pouco também nós possamos conquistar essas qualidades. Frei Fabiano fala a respeito do amor mais puro, mais verdadeiro, que todos buscamos, mas ele diz que antes desse amor passamos por vários caminhos, como a solidariedade, a paciência, a caridade, a paciência, enfim. Ele vai elencando ali uma série de caminhos que temos que percorrer antes de chegar a esse amor pleno. Porque às vezes perguntamos, quando eu vou sentir esse amor maior que tanto falo? Mas aí é como se disséssemos, vamos começar do pouco, dos primeiros passos, seguros, confiantes, que é gradativamente sentindo ali essas emoções, despertando a nossa sensibilidade, o nosso sentimento, nós estamos nos preparando para sentir ali as grandes alegrias, que como o Evangelho fala, que a terra não acaba, que a ferrugem não corrói, que são as alegrias mais eternas, mais profundas que todos nós estamos predestinados a sentir um dia. Então estamos a caminho
e que não impede que nessa vida já nós tenhamos ali momentos de alegria, momentos de realização, momentos de gratidão, né? Nada impede, e a nossa obrigação, lutarmos para termos muitos momentos bons, né? Vivenciando, percebendo, agradecendo, e quando vêm as lutas, as dificuldades, é o aprendizado ali para mantermos a nossa lucidez e, ao invés da revolta, pensarmos o que a vida tem a me oferecer. Nós encerramos por aqui, desejando a todos uma boa tarde. Boas noites. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 13, versículo 30 a 40, né? E aí nós vamos num trecho em que a discussão é: fora da igreja não há salvação ou fora da verdade não há salvação? Então, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos nesse mundo. E desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os tanto no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se essa máxima por regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. É curioso, é apenas uma parte do texto, né, do Evangelho, mas vamos fazer alguns comentários aqui, né? Como se percebe do texto acima, a versão evangélica de fora da igreja não há salvação levou a civilização ocidental a acompanhar os preceitos fixados pelas igrejas cristãs, principalmente a Igreja Católica. Assim, principalmente nos países latinos, né, a conduta da sociedade tinha, em alguns lugares ainda tem, sobre o qual vem a ser a verdade estabelecida pelas igrejas. Já no final do século XVIII, principalmente no XIX, a ciência começou a ocupar essa pauta, né? Começou a dar a palavra final sobre as explicações das coisas da vida, que é o desenvolvimento da ciência, o positivismo, né? As respostas estão na matemática, na física, na química, na biologia, né? É a ciência, por meio da aplicação do método científico,
que exige a demonstração das afirmações por meio de experiências, sobrepondo a realidade dos fenômenos naturais ao dos dogmas. Então agora a ciência, fazendo as experiências, ela confronta os dogmas religiosos. Atualmente, qualquer afirmação no campo da ciência natural deve vir acompanhada de uma base científica, lastreada por experimentos obtidos em pesquisas metodológicas. Então ninguém mais fala algo do que acha, tem que haver um trabalho científico que corrobore aquela afirmação. Se não houver esse trabalho, nada pode ser afirmado. Isso vai desde uma explicação de um pigarro, de uma tosse, até um comportamento social. Então, hoje, a ciência que se expressa nas universidades, no médico, no cientista, nos jornais, todas as afirmações dessa natureza têm que ter um trabalho científico, metodológico, que embase o resultado da afirmação, né? O dogma religioso, então, foi substituído pela verdade científica. Então, o que a ciência falar agora é verdade. Antes era a igreja. O que a igreja falava era verdade, agora não. É o que a ciência fala. Ocorre que essa afirmação da ciência ela é pautada sobre o mundo material. Ou seja, naquilo que pode ser reproduzido em qualquer lugar, se mantidas as condições. Então, por exemplo, a queda de uma pedra, né? O tempo que ela cai, a velocidade com que ela chega no chão e outros parâmetros, pelo método científico, isso é uma experiência científica, é uma afirmação científica, se quando eu faço essa experiência aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, dê os mesmos resultados. Então isso é uma verdade científica. Ou se o que eu fiz hoje bate com o que ocorreu há 200 anos, se eu obedeci todas as restrições. Se eu consigo reproduzir o fenômeno, mantidas as mesmas condições, não importa o tempo ou o lugar, isto é uma afirmação científica, né? Porém, sabemos pelos espíritos que o mundo não é só material, né? Há uma outra parte do mundo, tão essencial quanto o mundo material, né? Que estabelece a relação do homem com as coisas. Trata-se de uma matéria do mundo mental ou matéria do mundo espiritual. Então, esta mesa, ela não é simplesmente essa mesa material, ela tem o seu componente também essencial, né, no mundo mental. Para construir essa mesa, existe um modelo dela, foi aprimorado um modelo dela sobre como ela seria, as pessoas que participaram da sua criação, quem teve ou tem qualquer relação com esta mesa, mantém essa existência também, só que ela não é medida com uma régua, nem é medida numa balança. Para ser medida, para comprovar que isso existe, eu preciso de outras coisas. Então, resumindo, né? O mundo material eu meço e percebo pelos sentidos e pelos instrumentos materiais. Agora, como é que eu vou medir algo que seja mental? Aí seriam aparelhos que conseguiriam fazer isso? Sim. E que aparelho é esse, basicamente? É a mediunidade. É a mediunidade quem nos traz a confirmação ou até a informação da existência do mundo espiritual e do mundo mental, né? É claro que essa mediunidade ela pode se expressar por manifestações próprias do próprio médium ou indireta de outro, né? Inclusive todas as obras que nós lemos da doutrina, né, a grande maioria, são obras mediúnicas, não próprias, né, e que nos trazem as informações do que existe do outro lado. Ou seja, o que existe do outro lado não é medido por régua, balança, termômetro, barômetro, nada disso. Porque essas coisas servem para o mundo material. Para esse lado material mais sutil, por enquanto, através exclusivamente da mediunidade. E a mediunidade, né,
Então, assim, são os dois componentes para se chegar à verdade. E só para gente, então, resumindo, né, nós temos os dogmas da igreja estabelecendo que fora da igreja não há salvação, quer dizer, a palavra final, né, porque a igreja seria a dona da verdade. Posteriormente é substituído pela ciência, que afirma que só existe aquilo que eu posso provar, né? E não temos todas as respostas da vida. Por que nós não temos todas as respostas da vida? Por conta da própria ciência, porque a ciência só fica com o lado material, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, separamos um texto, né, de Emmanuel, e falando sobre a medicina do futuro. Esse texto foi escrito em 1938, né? E é perfeitamente aplicável nos dias de hoje, em que a grande ciência, essa de só afirmar aquilo que existe, se eu tiver uma experiência, se for real, se eu tiver uma prova, ela não consegue explicar o que acontece, né? Dar uma resposta ao drama que vivemos. A única, hoje, certeza da ciência, por exemplo, é que ainda não há consenso. Há várias opiniões, há várias orientações, toda hora surgem remédios, métodos, orientações, consequências, mas não há um consenso, né? Agora, por que não há esse consenso? É simples, porque nem só de pão viverá o homem. Isso é Deuteronômio 8,3, repetido por Mateus em capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, não existe só matéria para explicar os componentes da vida do espírito, né? Então vamos lá, palavras do livro Palavras de Emmanuel, escrito em 1938, Medicina do Futuro. Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral, antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. Olha aqui, né? Ou seja, as nossas doenças, elas não têm um componente apenas biológico, material, científico. Ele tem um componente de comportamento moral, né? Individual, hein? Continua Emmanuel. Analisando-se todos os descobrimentos notáveis dos sistemas terapêuticos de vossos dias, orientados pelas doutrinas mais avançadas em virtude dos novos conhecimentos humanos com respeito à bacteriologia, à biologia, à química e etc., reconhecemos que, com exceção da cirurgia, que teve como Ambrósio Paré e outros inteligentes cirurgiões de guerra o mais amplo dos desenvolvimentos, pouco tem adiantado os homens na solução dos problemas da cura dentro dos dispositivos da medicina artificial por eles inventada. Ou seja, há um avanço certamente enorme em relação às cirurgias. Agora, no tocante aos demais campos dentro da medicina, o desenvolvimento ainda é pequeno, né? Porque continuamos na tentativa e erro, né? Continuando, Emmanuel, apesar do concurso precioso do microscópio, existem hoje questões clínicas tão inquietantes como há 200 anos. Os progressos regulares que se verificam na questão angustiosíssima do câncer e da lepra, da tuberculose e de outras enfermidades contagiosas não foram além das medidas preconizadas pela medicina natural, baseadas na profilaxia e na higiene. É o que nós vivemos hoje. Os investigadores puderam vislumbrar o mundo microbiano sem saber eliminá-lo.
Se foi possível devassar o mistério da natureza, a mentalidade humana ainda não conseguiu aprender os mecanismos das suas leis. É que os estudiosos, com poucas exceções, se satisfazem com o mundo aparente das formas, demorando-se nas expressões exteriores, incapazes de uma excursão espiritual no domínio das origens profundas. Sondam os fenômenos sem lhe auscultarem as causas divinas. Ou seja, o fenômeno é como ele se apresenta, né? Agora, a causa imediata é aquilo que o cientista consegue ver, mas a mediata, aquela que vai além, ela não está circunscrita ao mundo material. Ela vai muito além disso. São as causas divinas, as causas kármicas, as causas do mundo espiritual. E continuando ainda, a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da Terra. Ou seja, esses espíritos, né, esclarecidos, ao encarnarem, ocuparão as suas posições dentro do mundo científico e incluirá na análise dos fenômenos que se apresentam as causas de natureza espiritual e, consequentemente, moral. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Pois bem, Deus é a bondade suprema, Deus é a onisciência, é a razão suprema, a inteligência suprema. E ele não colocaria seus filhos num mundo em que, para obter a cura das suas mazelas físicas, né, tivessem que deter de dinheiro, plano de saúde, nada disso, né? Se a doença está no homem, a cura tem que estar à sua volta. E a sua volta não é essencialmente através de recursos financeiros, né? Isso ouvi uma vez de um médium, Langerton, que era lá de Uberaba, que ele falava que se o homem está aqui e tem algum problema, a cura está no seu entorno, ou seja, na própria natureza. Então é da natureza que surgem os remédios, obviamente, né? Então toda a ciência, toda a farmacologia, ela busca os seus princípios ativos na natureza, né? Então, por vezes, não estamos falando para não tomar mais remédio, não é isso? É para tomar o remédio. Se o médico mandou, é melhor você tomar, né? Mas também não dispense aquele chá, né, que a tua avó recomendava, que naquelas folhinhas existem, além das propriedades materiais, o conselho da tua avó, que te ama muito e está cuidando de você também. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade, fazendo a prece que Ele nos prescreveu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Boa semana a todos e até a próxima reunião.